Outra coisa, hein? Vamos continuar falando dos times de São Paulo aqui. Obrigado a você chegando no Resenha Seguro Bet. Muita movimentação de mercado, tem time agressivo, tem time muito agressivo e estão trazendo um bilionário, hein? Vai chegar um novo bilionário em São Paulo, é isso, Paulo do Vale? Mas vai chegar pra comprar ou pra jogar o PDV? Olha, Ou os cara, dois. olha, boa questão, hein? O Oscar vai ser reforço do São Paulo, mas ele poderia ser tá certo? um sócio, né? Ele poderia comprar a SAF do Comprar a Tricolor base, Paulista. Oscar. Né? Já não Porque, queriam vender a base? olha, o homem fez um pé de meia espetacular na China, né? 8 anos de futebol chinês, sendo um dos maiores salários do mundo. O Oscar recebia na China um dos maiores salários do mundo. Não era papo de 70 mil a ano? Eu não sei. Acho que era 12. Eu não tenho era fresco na cabeça tipo isso assim, agora. 10 a 12 por mês. Gente, é muito dinheiro. É muito dinheiro, muito dinheiro. Mais até, desculpa, acho que é mais, tá? É mais, porque eu lembro, eu vi essa matéria que nesses 8 anos ele conseguiu fazer um bi, por isso que eu falei o bilionário Oscar. Pois Agora, é. independente de qualquer coisa, da onde vem o dinheiro pra pagar o Oscar, hein, o PDV? O Cristiano Panvec aqui, 11,5 milhões por mês Aí, de ó, tá reais. vendo? É isso aí. Eu achei entre 10 e 12 é isso aí. 11. Gente, isso aí dá vou arredondar, 130 mil no ano. Fora bicho, bônus. Ah, gosto dele, não sei, aquelas coisas. Porque tem isso na China, né? Opa. No mercado. Pô, gostei de você. Toma aí um relógio de 100k, de 100 mil. 8 anos, você, pra bom entendedor, investe aí, cara, 800, entendeu? Sim. É muito dinheiro, gente. É isso. É muito dinheiro. Então, assim, o Oscar poderia, sim, entrar para ser sócio, ser o primeiro jogador SAF, né? O cara joga e é dono do clube. Mas não será o caso. Vai ganhar quanto aqui? Já tem isso? Dinheiro não é o problema pro Oscar. E não foi o dinheiro, no caso, que determinou onde o Oscar jogaria ou que fez ele pensar em jogar ou não no São Paulo. Num primeiro momento, o Oscar não queria voltar ao futebol brasileiro. Por circunstâncias, pressão, parte física. Família, né? Ele ficou muito tempo jogando na China, então, assim, ninguém sabe ao certo como esse Oscar veio ao Brasil, ninguém sabe. A gente pode elogiar e gostar do futebol do Oscar enquanto a gente viu no Chelsea e tal. Eu acho que poucas pessoas viram ele jogando na China. E mais do que isso, mesmo quem viu, jogar na China é muito diferente de jogar no Brasil. O Oscar vai ganhar mais de 1 milhão de reais por mês no São Paulo, deve chegar aí na casa de 1,5. Mas é o que você falou, é uma decisão que ele não precisa de dinheiro, ponto. Isso não faz com que a pessoa, qualquer um, você em casa, você ganha dinheiro, não é porque você não precisa, Isso, porque às vezes você não quer ganhar mais. Exato, tá tudo natural. lógico. Ou, óbvio, e não é ganância nem nada, às vezes é a pretensão sua. Me pareceu muito mais uma... E não só isso, o cara tem filho, tem esposa, às vezes... A gente já viu isso acontecer, né? Jogador de futebol, muitas vezes a família tem que ir junto. Muda de vida, quer ou não quer ficar. E me parece, então, que é uma decisão conjunta de vir. Aí eu te pergunto, tá meio na moda hoje em dia, no futebol brasileiro, trazer um parceiro para pagar salários. Já tem alguma informação em relação a isso? Não, o São Paulo é o responsável São Paulo pelos marcar. vencimentos do Oscar, né? Não existe hoje um parceiro. Lá na frente pode ter, mas no momento isso não foi um fator determinante, não. O de São Paulo procurar, achar, não tem nada e a disso. história com o fundo lá que tá controlando a grana? Pois é, o fundo tá aí, é para ser respeitado. Aí 15, quase 20. Mas olha só, uma conta interessante, eu questiono a contratação do Oscar a respeito do que ele vai render e do que se paga para ele. Eu questiono. E aí cada um tem a sua visão. Agora, olha só, o São Paulo nas últimas 24 horas se livrou de 4 jogadores. Além de lucrar com a venda desses jogadores, o São Paulo abre um espaço na folha. 5 jogadores, coloca o Rafinha no balaio também, ó. Galopo no Santos. Tá. O Galopo ganhava 400 mil no São Paulo por mês. O Santos vai pagar os salários, inicialmente. Michel Araújo no Bahia. Também devia tirar uns 400 do São Paulo. Rodrigo Nestor no Bahia. Também acho que o salário do Nestor, renovado aí há algum tempo, sim, deve ser mais ou menos por aí. Não ganha menos. São Paulo geralmente não paga tão bem, né? Mas 300 pau ele vai ganhar. Wellington Rato deve ter vindo com um salário de uns 200 e Rafinha devia tirar também meio milhãozinho.
vai, por Fácil, ser, né? Fácil, porque ele tem o que precifica muitas vezes o salário, não é só o futebol de hoje, né? É como o cara carrega os vencimentos dele. Rafinha vem de vencimentos Exatamente. altos, né? Então, se você somar estes vencimentos, você dá mais ou menos o que o São Paulo vai pagar pro Oscar. Posso te falar? Pra mim, o salário do Oscar, se for 1,5 milhão, não é absurdo. Não, Pedro, você tá louco? Não é absurdo do contexto do futebol. Hoje em dia, o cara... Meia boca ganha 800 pau. Isso, sim. Então, pra mim... Eu acho um absurdo, eu não pagaria pro Oscar esse valor. Então, aí é o seguinte, aí a gente vai entrar nesse debate. 1,5 milhão para um Oscar um pouco mais velho, experiente, mas com uma bola semelhante daquela que a gente viu em... Não vai ter o mesmo vigor físico, não vai ter a mesma velocidade do Chelsea, não vai ter... Não é isso, gente. Mas com 33 anos no futebol brasileiro, se ele armar bem o time do São Paulo... muda um pouco meio pra frente do tricolor, não muda, ganha muita qualidade. Aí é uma questão, o São Paulo necessita de um jogador como o Oscar. Se ele é a escolha certa por conta de grana, aí são outros 500, mas não é aquela que tá contratando só porque tem mídia, porque tem grife, não. É um jogador que hoje se encaixa numa necessidade que o São Paulo precisa. Oscar, Lucas, Caleri, Luciano seria o ataque. Se o Luciano ficar... Eu acho que você tem também o Ferreirinha. Pode ser. Né? Não. Aí, nesse time aí, o Luciano banca, hein? Se o Oscar estiver jogando. Na minha visão, hoje o meu atacante do São Paulo seria o Luciano. Banca o Caleri? Tira o Caleri. Pela fase? Pela fase. Porque aí o Lucas joga aberto pela esquerda, o Oscar arma o time, ou o Lucas continua pela direita e Ferreirinha pela esquerda, o Oscar arma o time e você tem na frente ou o Luciano... ou até mesmo o Caleri ou o André Silva. O que não dá pra fazer o André Silva, bem lembrado. Não dá pra você jogar com Luciano, Caleri, Lucas, Oscar, Ferreirinha, não dá porque aí quem que marca, né? A não ser que você meta 2 volantão, não dá, realmente não dá. Mas ganha em nome, ganha em qualidade no meio de campo. É um cara que, isso é um indício pra mim, um cara que tá ganhando muito dinheiro fora e muitas vezes topa vir ganhando... É 10%, tá, gente? Ele vai ganhar 10% do que ele ganha na China. Agradecendo, inclusive, ao Cris. Se o Cris falou, e a gente checou aqui, o cara ganha 11 milhões no ano, ou melhor, no mês, né? E vem pra ganhar 1,5 milhão, 10%. Então, assim, a questão não é financeira. Às vezes é a motivação de jogar no São Paulo mesmo. O cara quer vir pra jogar no São Paulo. Algo a acrescentar em relação aos caras? Midiaticamente também movimenta, viu? Vai vender camisa pra caramba do Oscar. Ah, vai. E assim, o torcedor meio que perdoou, né? Aquela saída dele em litígio, que o Internacional teve que pagar através de uma decisão judicial, um valor pro São Paulo na época. Tem torcedor com o pé atrás, por conta, talvez, de não saber como o Oscar está fisicamente, mas o torcedor de São Paulo me parece disposto a esquecer o que aconteceu há alguns anos na saída dele.